Fala pessoal, aqui é o professor Thiago. Hoje a gente vai abordar mais um oscilador, que é o oscilador por quadratura, que é um oscilador bastante interessante que usa em cascata dois integradores. Confere aí. E aí galera, tudo bem? A gente vai continuar falando aqui de osciladores lineares e hoje a gente vai discutir o oscilador em quadratura. Aqui eu estou apresentando o desenho do oscilador já com a parte linear e com o nosso limitador não linear também, que vai fazer a estabilização de tensão. Como que esse circuito vai funcionar? Ele é basicamente implementado com uma cascata de dois integradores. Um integrador Miller, também chamado de integrador inversor aqui, e um outro circuito aqui, que é o integrador não inversor, né? O que a gente já sabe? Se a gente for analisar a função de transferência do integrador Miller, que é esse aqui, eu sei que o ganho, né, que vai dar a função de transferência em si, vai ser menos a impedância de realimentação dividido pela impedância série. Então, menos 1 sobre SC dividido por R. Né? Então, essa é a função de transferência do integrador Miller. Já para a gente levantar a função de transferência para o integrador não inversor, né, até intuitivamente a gente poderia pensar em qual que ela seria, mas provando matematicamente, é interessante a gente fazer uma remodelagem desse circuito para poder entender. Então, para isso, acompanhem comigo. Então, aqui está o nosso circuito integrador não inversor. O que eu vou fazer? Vou chamar esse nó aqui de nó Vx, por enquanto, e eu vou fazer algumas modelagens. A primeira, eu vou substituir essa fonte aqui por uma fonte de corrente, só para questão de simplicidade mesmo. Então, fazer uma substituição de fonte, eu vou ter VO1 sobre 2R, com uma resistência de fonte em paralelo com o valor de 2R, beleza? Isso vai estar conectado em paralelo com o meu capacitor. E agora eu vou ver o seguinte, como é que eu modelo o resto do meu circuito. Eu sei que a corrente daqui é zero, então eu tenho uma impedância infinita sendo vista ali, mas o meu amplificador não inversor, o que ele vai fazer basicamente é fazer VO2 ter o valor igual a Vx, que multiplica o ganho de um amplificador não inversor, que é 1 mais a razão de resistências. Como as duas resistências têm o mesmo valor, essa razão vai dar 1, né? Então eu vou ter basicamente a tensão VO2 sendo o valor de 2Vx. Então este nó aqui vale 2Vx, beleza? E aí eu posso fazer o seguinte, eu posso modelar isso tudo aqui com uma resistência equivalente, né? Simplifica demais o meu desenho. Agora, quanto que vale essa resistência equivalente? É só pensar o seguinte, a resistência equivalente, né, que eu estou enxergando ali, é isso aqui, Vx de um lado e 2Vx do outro, né? Eu quero saber quanto que é a corrente fornecida pela fonte Vx, né? E aí a resistência equivalente, por definição, lei de Ohm, né, é Vx sobre X. Percebam que a corrente X é igual a Vx menos 2Vx sobre Rf, que é o valor dessa resistência aqui, que vai ser igual a menos Vx sobre Rf. Consequentemente, fazendo essa conta aqui, eu encontro uma resistência equivalente que é igual a menos Rf. Percebam, muito interessante, o efeito do meu amplificador aqui é produzir uma resistência negativa, né? E essa tensão tem o valor de VO2 sobre 2, né? Simplesmente trabalhando isso aqui, beleza? Bom, uma vez entendido a modelagem, a gente pode substituir isso aqui. Então a gente tem aquele modelo, né? E o que eu vou fazer? Eu vou fazer, por exemplo, Rf ser igual a 2R. Com isso, eu tenho que essa resistência negativa se iguala a essa resistência, então elas vão cair fora do meu circuito, e eu vou ter basicamente a minha fonte de corrente alimentando um capacitor. Como que vai ficar agora a tensão neste nó? Então VO2 sobre 2, né? Vai ter que ser igual a VO1 sobre 2R, que é a fonte de corrente, multiplicada pela impedância que está recebendo essa corrente, que é a reatância capacitiva, 1 sobre SC. Logo, daqui eu tiro que VO2 sobre VO1 tem que ser igual a 1 sobre SCR, que é o que está desenhado aqui. Como a gente sabe que VO1 sobre VO2, né, que é basicamente o ganho deste circuito, lembrando que aqui é VO2, né, por causa da malha de realimentação, é menos 1 sobre SCR. Se eu multiplicar esses dois ganhos, eu vou ter basicamente o meu ganho de malha,
né? Então, meu ganho de malha vai ser menos 1 sobre SCR ao quadrado. Agora, se eu substituir S por J ômega e tentar ver qual que é a condição que o meu ganho de malha vai dar 1, eu vou encontrar uma frequência de ressonância igual a 1 sobre CR. Beleza, é só isso. E se eu quiser fazer esse circuito ficar instável, para ele começar a oscilar, né? Fazer o ganho de malha ser levemente superior a 1, eu basicamente faço com que a minha resistência RF do meu integrador não inversor tenha um valor levemente menor do que 2Rs. Beleza? Então é basicamente isso. É um oscilador bem simples. Do ponto de vista agora do limitador não linear, o que a gente faz para ele estabilizar a tensão? É o mesmo princípio dos outros osciladores que a gente já discutiu. Eu quero saber qual que é a condição na qual esses diodos aqui começam a conduzir, né? O interessante é que, como eu tenho um integrador Miller aqui, e ele é um circuito com realimentação negativa, eu tenho curto-circuito virtual, então esses dois terminais têm o mesmo valor, significando que aqui eu tenho terra, né? Logo, eu tenho que ver o seguinte, qual que é a condição onde VA se torna menos 0,7? Essa é a pergunta, né? E se eu for olhar para esse limitador não linear, os valores que ele está me apresentando, eu vou ver que ele tem exatamente a mesma configuração do que o limitador não linear que a gente viu no oscilador por deslocamento de fase, na aula anterior. Logo, a equação que eu espero encontrar para a minha tensão de pico é exatamente igual à que a gente encontrou para o oscilador anterior. Beleza? Então, só recapitulando, a tensão de pico desse circuito vai ser aproximadamente igual à tensão VCC vezes a razão R2 sobre R1, que são esses resistores aqui, mais 0,7 vezes 1 mais R2 sobre R1. E por questão de simetria, eu tenho que R4 tem que ser igual a R1 e R3 tem que ser igual a R2. Pronto. Está aí o nosso oscilador por quadratura. É um oscilador bem simples, né? Ele tem uma desvantagem de usar 2 amplificadores operacionais em vez de 1, né? Mas não é uma desvantagem tão incontornável assim, né? Porque a gente pode comprar um único CI, então a gente não vai aumentar a footprint, nem vai ter nenhuma dificuldade nessa montagem em relação aos demais circuitos, não. É lógico, né? Um circuito que eu tenho que ter um casamento agora dos valores de resistências entre esses 3 resistores aqui, o que é um desafio para montagens discretas, né? Mas também nada muito incontornável. Basicamente eu vou ter ali uma dificuldade na definição de uma frequência exata, mas nada muito complicado não. Beleza? Então é isso. E aí, você está gostando dessa série de vídeos sobre osciladores? Então deixa o seu like aí, ajuda demais na divulgação do nosso canal. Se inscreva no nosso canal também, ative as notificações para saber quando a gente posta novos vídeos. E visitem também o nosso site, está bastante legal. E até a próxima. Tchau!